Olá, tudo bem? Olá, como vai? Para continuarmos o vídeo, a sequência do vídeo de Satanás tem toda a razão. Nós vamos inicialmente fazer a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos? Repita comigo, Pai querido. Nós estamos felizes porque temos a oportunidade de, em boas circunstâncias, meditar na Tua palavra e vermos realmente se Satanás tem razão ou não. Que o Senhor nos ajude a entender, porque o Teu Espírito é que nos guia a toda a verdade. Por Jesus. Amém. Bem, no texto de 2 Pedro 3, versos 8 e 9, Deus tirou os atributos de Satanás, que é o quê? Misericórdia, bondade, empatia, mais uma série de coisas. E eu quero que o irmão explique para a gente sobre isso. O interessante é que nós vemos hoje em dia, não estou atacando a igreja, não estou assim, falando com determinada pessoa, mas existe no nosso meio pessoas que se acham que é dono das coisas. Tem que ser do meu jeito. Na realidade, o que nós aprendemos dessa história aqui é que Deus não muda. Tem que ser do jeito dele. E eu, às vezes, quando estou orando, eu falo assim, ainda bem, Senhor, que o Senhor é bom. Porque já pensou se Deus fosse mau, com o poder que ele tem? Imagina uma pessoa com uma perebona aí, saber que não tinha cura. Imagina ele saber que se ele cair no desagrado de Deus, não tem a quem ele recorrer. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Sim. Nós podemos cair na mão do Senhor ou nos braços do Senhor numa boa. Ele nos protege. Mas se for na ira de Deus, como nós vemos lá em Isaías 45, 7, né? Eu crio o bem, eu crio o mal, eu crio a luz, eu crio as trevas. Fora de mim não há salvação, não há salvador. E ele nos convida para fazer paz com ele. Entende? E ele dá o direito da pessoa definir se quer ser direito ou não. Só mostra as consequências. Então, a gente vê que no caso aqui, é muito sério. Deus tirou os atributos. Como a gente também tiraria. Imagina você sócia de uma pessoa e você descobrir que aquela pessoa te roubava. O que você faria? Vai tirar. Ia banir. Você vai sair dessa sociedade, não vai querer ficar junto. Imagina você ser dona de fortuna, assim, e você ter um tesoureiro ou uma tesoureira desonesta. Não dá. É o que aconteceu com Deus. Deus é justo. Então, no caso aqui, Deus tirou os atributos dele. Bondade, mansidão, longanimidade, piedade, tal, justiça. Deus tirou. Quer reinar? Não vai. Não vai. Não vai ter que ser do meu jeito. Tem que ser do seu jeito, vai do seu jeito, porque do meu eu não vou dar. Vai ser do meu jeito também, porque se o Senhor tirou tudo isso, o Ivan, então, você vai, mas só que você não vai ter bondade, você não vai ter misericórdia, você vai fazer desse jeito aí que você está querendo. Não é? Agora, o que eu gosto de Deus é que Deus tira proveito de tudo. Claro, sempre. Até mesmo da miséria, Deus tira. De uma coisa errada que você faz, Deus tira proveito, Deus nunca perde. Eu gosto de Deus porque Deus é um bom negociante. O bom negociante, ele nunca perde. Deus nunca perde. Não. Até mesmo quando a gente erra, Deus ainda ganha. Sim, porque a gente corre para os pés dele, pede misericórdia, isso e aquilo. E os anjos que não caíram? Olha lá, tá vendo? Olha como Deus é bom, realmente. O fulano não merece nada. Aquilo ali, né? Aquele ser ali que vive fazendo coisa errada. Deus não perde. Deus nunca perde. Ele não dá ouro para bandido. Porque a gente tem que entender que Deus não dá ouro para bandido. Deus é muito sábio para errar. Ele não pode errar. Sim. Porque ele sabe que a própria honra dele está na fidelidade. Em Deuteronômio 30, 15 a 19, fala sobre o príncipe deste mundo e o fim que ele terá. Qual é esse fim? E quem é o príncipe desse mundo? Naturalmente, o próprio Senhor Jesus diz, né, que
Aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Jesus reconheceu, vamos dizer, o poderio que Satanás teve, porque ele foi um usurpador. Deus deu o Éden, deu o mundo todo para Adão, toda a natureza era, vamos dizer, complacente. Ele podia falar com o vento, podia falar com a água, podia falar com os 4 elementos da natureza, e todos obedeciam a ele, não a ele, o Adão, mas porque o Espírito de Deus estava nele. Uhum. E quando ele deu ouvido para Satanás, no caso, né, Deus retirou. Então ficou esse mundo hostil, como nós vemos hoje em dia, né? Uhum. E a coisa proliferou de uma maneira que parece que as pessoas que fazem o mal têm mais evidência do que a gente, porque o mundo jaz no maligno. Então, se fosse Deus que estivesse no comando da terra, a gente teria esse caos que a gente está vendo? Entende isso? É isso que as pessoas não entendem. Ainda querem culpar a Deus, porque, na realidade, o mais justo foi o que Deus criou, a lei da causa e efeito. O que o homem plantar, ele vai colher. Se você jogar uma pedra para cima, vai cair. Pode estar certo que ela vai voltar, e pode voltar na cabeça da pessoa. Então, acredito eu que Deus é muito justo e ele tem as possibilidades que o diabo não tem. Sim. Ele pode ver o passado, o presente e o futuro. Ele pode deduzir o rumo, como muitas vezes nós podemos, assim como crente, quando a gente vê uma pessoa no erro, pela experiência que a gente tem e a palavra de Deus, a gente pode aconselhar, fulano, não faz isso porque você vai quebrar a cara, você vai cair. Então, não é que você está jogando a praga. Avisando. É porque, como o rumo que a pessoa toma, dá para você decidir, definir o que vai ser. E no caso, por exemplo, de Deus, imagina, Deus está nas alturas. Além de ele ter a possibilidade de trazer o passado e o futuro na frente, entende? Ele pode definir, e muitas vezes ele nos dá essa possibilidade de a gente ver, e quando ele quer usar a gente com dom de revelação, a gente pode falar a vida de uma pessoa. Você fez isso, ou vai fazer isso se você não prestar atenção. Entende? O homem herdou isso do Senhor. Nós podemos, por causa do dom criador, imaginar o que nós podemos ou não podemos fazer. E quando a gente está alertando uma pessoa, não é que você está jogando para fulano, olha, você tem que mudar, porque senão você vai sofrer as consequências. Sim. Só duvida de Deus quem não conhece a lei da causa e efeito. Agora eu gostaria que o irmão fizesse as suas considerações aí. O que mais o irmão gostaria de falar em relação a esse tema tão polêmico? Bom, o que eu quero dizer para 8 bilhões de pessoas, que foi o que restou no mundo até agora, né, o mundo comporta 8 bilhões de pessoas, é que nós estamos nos últimos dias da história da humanidade, de Deus lidando com o pecado. A semana que ele deu para o diabo, 6 dias ou 6.000 anos, está terminando. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vendo tudo acontecer. E embora a gente fale que hoje está mais fácil de pregar o evangelho, mas está mais difícil. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão doentes, eles estão incrédulos. E a quantidade de informação que tem para todo lado também, mesmo assim, ainda se torna difícil ver credulidade. E a gente vê que, na realidade, não há possibilidade alguma de viver sem Deus. Se com Deus está difícil, sem Deus. E o pior é que Deus não pode, muitas vezes, abençoar uma pessoa, como o prazer da gente era que, a hora que você orasse, o problema resolvesse, Sim. E trazer gente. E às vezes ainda fica até sentidinho com o Senhor. Puxa, Senhor, eu estou orando e o Senhor não resolve. Mas Deus vê o que nós não vemos. E há muitas possibilidades, vamos dizer, mesmo o salvo cair. Porque se uma vez salvo, fosse salvo para sempre,
Não é real, né? Então, o diabo não teria caído, esses anjos não teriam caído. Muitos pastores, muitas mulheres que Deus usou, né, de repente caem. Porque, na realidade, Deus não tem o pecador por inocente. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E nós temos vídeos, a gente está falando a respeito de pessoas que também eram ungidos e se levantaram e pagaram. E pode pagar e perder até a alma. Por quê? Os 10 mandamentos resumidos em 2, amar a Deus sobre, quer dizer, Deus quer a parte dele líquida. Você tem que me amar. Sim. Ou vai ser destruído. E o próximo com a si mesmo, que na realidade é a mesma coisa de Deus. Porque cada um de nós temos uma parte de Deus em nós. Mesmo a pessoa assassino, ladrão, prostituto, drogado, isso, aquilo, tem uma parte de Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu semelhante, não tenho empatia, que foi o que foi tirado desse anjo, acabou. E você sabe que na igreja tem muita gente que não tem empatia. Sim. Fulano que se vira, problema dele, conhece a palavra, não sabe muitas vezes que a pessoa está prisioneira do diabo. Então, o meu conselho é que, como está aqui, em Lucas 1,37, Mateus 19, 26, Marcos 10, 27, é que quanto mais o mal crescer, nós vemos que Deus será glorificado. Deus nunca perde. Entende isso? Deus nunca perde. E quanto mais as pessoas fazem coisa errada, mais o perdão de Deus aumenta as possibilidades. Então, eu diria que Deus e o diabo seria como se fossem 2 jogadores de xadrez. Um faz uma jogada e o outro faz a outra jogada. Deus, muitas vezes, tem que nos permitir, como permitiu a Jó, que era sincero, reto, temente a ele, desviava do mal, mas muitas vezes Deus é desafiado. Realmente, fulana ama mesmo o Senhor? Porque amar a Deus quando tudo dá certo é uma bênção. Mas você continuar fiel a Deus, mesmo quando você está vendo tudo o contrário, não é que Deus não sabe, mas o nosso próprio benefício. Porque no caso de Adão e Eva, por exemplo, né? Eles nem sabiam o que era pecado. De repente, eles nasceram, vamos dizer assim, com as possibilidades de ter uma vida eterna, mas ele não sabia anterior o que era. Sim. Nem sabia o que era pecado. É isso que o inimigo procura fazer com as pessoas. Repara que quando a pessoa está no erro, normalmente ele não vê as consequências. A não ser que ele busque no Senhor e tal, porque Deus não pode chegar, fulano, você está errado. Não. Você tem a palavra escrita, você tem o Espírito Santo, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo à sua disposição. Mas você tem que fazer alguma coisa. Então, e nós, somente nós dessa geração, que somos pais, que somos mãe, a gente tem que prestar atenção. E a verdadeira família, na verdade, é espiritual. Então, Deus permite que a gente viva no meio, como ovelhas no meio de lobos. Mas Deus espera, Ele tem poder para transformar um joelho em trigo. Mas a gente tem essa fé, essa confiança. Aí vem, então, a pergunta: o que adianta o homem viver uma vida regalada aqui? Ter tudo e de repente não ter nada. E não ter a salvação, que é o mais importante, né? É moral de tudo. É que, na realidade, nem Deus e nem o diabo estão brincando. Não, de jeito nenhum. Cada um está jogando sério. E a gente, muitas vezes, não prestamos atenção, somos sem juízo. Aí vem uma pergunta para você. De que lado você quer ficar? Agora você aprendeu. Satanás tem razão, realmente, de estar desesperado. Qualquer um no lugar dele também estaria. Sim. É aquele negócio, perdido por um, perdido por 1000. Então,
Para ele, tanto faz. Ele sabe que ele nunca mais vai ter chance. Ele não pode ir com Deus, mas ele tem lutado. E é você que vai dar a resposta. De que lado você quer ficar? Do lado de Cristo? Do lado da vida eterna? Ou você prefere o gozo desta vida, como muita gente tem preferido? A decisão é tua. Marcos 11, 23 e 24 define bem que é o que você fala. Não é o que você queria, nem o que você pensou. Mas o que você decidiu dos 5 sentidos que Deus te deu é que vai definir a tua sorte para a vida eterna ou morte eterna. Que Deus te abençoe. Que você escolha a vida para que viva. Amém. Pedimos que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Façam seus comentários, seus pedidos de orações. Se precisar de ajuda espiritual, nós também temos um e-mail no final do vídeo, onde vocês podem entrar em contato conosco. Temos também o grupo, onde fazemos estudos mais aprofundados da Palavra de Deus, todos os sábados das 15 às 18. E nós terminamos aqui e agradecemos a sua companhia. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.